Fique comigo nesses próximos minutos, porque o que eu vou te dizer vai mudar a forma como você entende cada lágrima que você chorou desde que seu marido partiu. Me ouça com atenção. O choro que não passa anos depois não é o sinal de que você falhou na fé. É o sinal de que Deus ainda tem algo muito sério para te dizer, e Ele só fala assim com quem Ele confia o suficiente para aguentar a mensagem. No final desse vídeo, vou te revelar o que Ele está tentando te dizer há anos e por que essa mensagem ainda não chegou. Eu sou o Padre Sebastião, 40 anos de ministério aqui na Diocese de Mariana, e posso te dizer com toda a honestidade, nunca sentei num confessionário ou numa sacristia sem levar comigo uma imagem que guardo desde os 12 anos de idade. Minha tia Gertrudes enviuvou quando eu ainda era menino. Me lembro de ir à casa dela em Piranga e encontrá-la de madrugada, sentada no corredor com um terço na mão e uma vela de sebo acesa na frente de uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida. Ela não rezava em voz alta, ficava só olhando para a chama. Um dia eu perguntei o que ela estava fazendo. Ela virou o rosto para mim com a voz de quem já não tinha mais lágrimas e disse: Sebastião, quando as palavras acabam, você fica olhando. Deus lê o que a gente não consegue falar. Carrego essa cena no coração há 40 anos. Foi a primeira vez que entendi que o silêncio doloroso de uma viúva não é ausência de fé. É o coração falando numa língua que só Deus conhece. Quando penso em falar sobre luto, sempre me pergunto: a tia Gertrudes, com um terço na mão e a vela acesa no corredor de Piranga, entenderia o que estou dizendo? Se a resposta for não, eu sei que estou complicando demais o que Deus quer que seja simples. Se você chegou até aqui, é porque esse choro que não passa tocou em algo muito fundo. Fique comigo até o fim desse vídeo. O que eu vou revelar na terceira parte é isso. É o que ninguém te diz sobre esse tipo de dor e você não pode perder. Se você quer continuar recebendo essas mensagens, aperta o botão de se inscrever agora, não como favor para mim, mas porque o que vem nos próximos vídeos foi feito para pessoas exatamente como você. E se esse vídeo já te tocou, me dá um like. É a sua forma de dizer que você está aqui e que você não desistiu. Agora, preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito com clareza. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou o que esse choro realmente significa. Por décadas, a mensagem que chegou até você, da família, dos amigos, às vezes até da igreja, mal interpretada, foi que fé madura significa não sentir mais. Que entregar a Deus quer dizer parar de chorar. Isso é um equívoco, e esse equívoco tem custado caro para muita alma boa. O choro que não passa não é o problema, é o sinal. E há uma diferença enorme entre os dois, e é exatamente essa diferença que vai mudar tudo. Mas antes de te explicar o mecanismo, preciso te contar sobre uma mulher de Itabirito que chegou até a minha sacristia numa manhã de terça-feira com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. E o que ela me disse naquela manhã, isso me gelou o sangue. Dona Conceição tem 71 anos e vive sozinha na mesma casa de Itabirito onde criou os 3 filhos. Seu Antônio morreu de infarto numa madrugada de segunda-feira, há 9 anos. Ela chegou à minha sacristia logo depois da missa do mês de aniversário da morte dele, sem conseguir parar de chorar, com um terço de madrepérola nas mãos. O terço do Antônio, que ela reza todas as noites porque, segundo ela mesma,
Parece que ele ainda está do lado dela. Sentou na cadeira de frente para mim, olhou para o chão e disse em voz baixa: Padre Sebastião, faz 9 anos. Eu devia ter passado já. O que há de errado comigo? Não foi a dor dela que mais me tocou naquela manhã. Foi a vergonha. Essa mulher que rezava o terço todo dia, que estava na missa todo domingo há mais de 40 anos, que carregava no peito a medalha de São José que havia pertencido à sogra. Estava envergonhada de ainda chorar o marido. Como se a fé devesse ter curado aquilo há tempos. É hora de dar nome ao que está acontecendo. A dor que não passa e que se chama falta de fé na boca do mundo tem outra natureza completamente. Tem outra origem. E esse equívoco está custando caro para muita alma boa. São João Crisóstomo, doutor da Igreja, bispo de Antioquia e arcebispo de Constantinopla no século IV, escreveu sobre as viúvas cristãs com uma clareza que me impressiona até hoje. Ele ensinou que a fé madura não exige indiferença emocional, que o luto honesto é a forma mais alta de amor que continua além da morte, e que suprimir esse amor em nome de uma falsa paz espiritual é trair o que Deus mesmo colocou no coração. Pensa numa ferida que você cobre com curativo novo todo dia, sem limpar o que está por dentro. Por fora, parece que está cuidando. Por dentro, continua infeccionando. O choro que não passa não é a ferida, é o pus saindo. É o sinal de que por dentro ainda há algo que precisa ser tratado. E quando esse choro para antes da cicatrização interna, aí sim você tem um problema grave, não o contrário. A instrução não é parar de chorar, é parar de se envergonhar do choro. Esta semana, à noite, depois do terço, escreva num papel 3 palavras que você nunca disse ao seu marido enquanto ele estava vivo. Depois, segure o papel nas mãos, feche os olhos e diga: Senhor, leva essas palavras para onde ele está. Eu não consegui dizer antes, mas você sabe. Guarde ou queime o papel. Isso não é ritual, é oração. Você vai pensar, isso é coisa de emoção, não tem nada de espiritual nisso. E eu entendo que você pense assim, mas São João Crisóstomo ensinou exatamente o contrário, que Deus não faz distinção entre oração de joelhos e oração de lágrimas, e que às vezes a segunda é a mais honesta das duas. Mas tem um segundo padrão que eu preciso te mostrar. E esse foi o que mais assustou a Dona Conceição quando eu expliquei. A Dona Conceição me contou que rezava o terço todos os dias desde que o Antônio morreu. Às vezes, 2 vezes. Novenas, missas de semana sem falta. E disse com toda a honestidade: Padre, rezo mais do que nunca e não melhora. Foi aí que eu entendi o que ela estava vivendo e que precisa ser nomeado com clareza, a oração que parece devoção, mas que se chama fuga. Não estou dizendo que rezar é errado. Estou dizendo que a oração que nasce do luto não processado pode funcionar como anestesia, não como encontro. A pessoa reza para não pensar, não para escutar. Pensa numa casa com todas as luzes acesas e o rádio no volume máximo. Por fora parece vida, parece movimento. Por dentro é medo do silêncio. É exatamente assim que a devoção pode ser usada sem que a gente perceba.
para preencher o buraco que a perda deixou. E o problema é que Deus não grita por cima do barulho. Ele espera a pausa. Ele fala no silêncio, porque é no silêncio que o coração finalmente abre. Enquanto a oração funciona como ruído de fundo, a mensagem que ele está tentando entregar não tem onde pousar. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, no Livro da Vida, ensinou que muitas almas passam anos rezando palavras sem nunca se deterem em silêncio receptivo. Não por falta de fé, mas porque ninguém lhes ensinou que orar também é calar e esperar. Me ouça com atenção. O problema não é rezar. É rezar sem nunca deixar espaço para ouvir. A instrução não é rezar menos, é rezar diferente. Escolha um dia desta semana e, no lugar do terço habitual, sente na cadeira onde você sempre reza, acenda uma vela e fique em silêncio por 10 minutos completos, sem rezar nenhuma palavra. Se vier choro, chora. Oferece tudo ao Senhor. No fim, diga apenas: aqui estou, Senhor. O que o Senhor quiser me dizer, pode falar. É aí que a oração de transmissão vira oração de recepção. Você vai pensar: mas padre, mais devoção é sempre melhor do que menos. Eu entendo. E Santa Teresa de Ávila entendeu também. Por isso ensinou que uma alma pode rezar por décadas e nunca ter ouvido Deus de verdade, não por falta de fé, mas por excesso de palavras onde devia haver silêncio. Rezar a vida inteira sem nunca receber resposta não é falta de Deus, é a mensagem chegando numa frequência que o barulho cobriu. E isso tem cura. Mas começa com um silêncio que a maioria das pessoas nunca tentou. E eu preciso te perguntar com toda a honestidade: a última vez que você terminou de rezar, você ficou 1 minuto em silêncio esperando? Ou fechou o terço e foi fazer outra coisa? Agora eu preciso que você responda com honestidade as 5 perguntas. Não para mim, para você mesma. Você chora mais à noite do que de dia, especialmente nos horários em que ele costumava estar perto de você? Se você se reconheceu, não feche esse vídeo. Você ainda fala com ele mentalmente, como se fosse contar o que aconteceu no dia, e depois sente culpa por isso. Se você se reconheceu, não feche esse vídeo. Você reza todo dia, mas sente que as palavras vão para o teto. Saem, mas não chegam a lugar nenhum. Se você se reconheceu, não feche esse vídeo. Você já teve um momento, um sonho, uma sensação, algo que pareceu ser um sinal dele, e não contou para ninguém com medo de parecer loucura? Se você se reconheceu, não feche esse vídeo. Você sente no fundo que precisa pedir desculpas por algo que ficou sem ser dito e não sabe como fazer isso agora que ele foi. Se você se reconheceu, não feche esse vídeo. E agora o véu vai se romper sobre o que realmente está prendendo esse luto. Tem uma palavra presa no meio do seu choro. Uma frase que nunca foi dita enquanto ele ainda estava vivo. Pode ser um pedido de desculpas. Pode ser um perdão que nunca foi dado nem pedido. E essa dor tem um nome, a palavra não dita que se chama luto sem fim. Ela mantém o coração preso no momento do passado, incapaz de habitar o presente onde Deus está. Pensa numa carta que foi escrita, endereçada,
selada, mas nunca foi ao correio. Ela fica na gaveta, não some, não desaparece, fica lá, cobrando despacho. O luto sem fim é essa carta na gaveta. Enquanto ela não for entregue, mesmo que pelo único caminho que ainda existe, que é a oração, ela continua pesando. Deus é o único carteiro que pode ainda fazer essa entrega, mas você precisa tirar a carta da gaveta e colocar na mão dele. Deus não pede que você supere, ele pede que você entregue. Veja se você se reconhece nesses sinais. São os sinais de que a carta ainda está na gaveta. Você se lembra de uma discussão, pode ter sido dias ou anos antes da morte dele, que nunca foi resolvida entre vocês. Você evita certas memórias com ele porque trazem mais dor do que as boas recordações, e não entende exatamente por quê. Em algum momento após a morte dele, veio o pensamento, precisava ter dito, e esse pensamento volta mesmo sem você chamá-lo. Você reza por ele, mas não consegue rezar com ele. Não consegue imaginar que ele está te ouvindo, que sua oração chega onde ele está. Quando você imagina estar bem, que o luto passou e você não chora mais, sente algo parecido com traição, como se estar bem significasse abandoná-lo. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II em 2000 no Diário. A misericórdia divina em minha alma. Ensinou que as orações dos vivos alcançam as almas dos que partiram de formas que a mente humana não compreende, e que nenhuma oração sincera, feita por amor, fica sem resposta, mesmo que a resposta não chegue na forma esperada. A instrução é esta. Pegue um papel, escreva o nome dele no topo e embaixo escreva a frase que ficou presa, do seu jeito, com suas palavras. Na próxima missa, na hora da consagração, segure esse papel no coração e diga por dentro: Senhor, leva isso ao meu marido. Completa o que eu não soube completar. Você vai pensar, já faz anos, é tarde demais. A Dona Conceição também pensou exatamente isso. 3 semanas depois, ela voltou à sacristia, sentou na mesma cadeira de frente para mim e disse com uma voz diferente, não de quem não chora mais, mas de quem aprendeu a rezar de um lugar novo: Padre, ainda choro, mas agora parece que ele pode me ouvir do outro lado. Eu quero te deixar com 5 práticas concretas, não como obrigação, mas como instrumentos. A Dona Conceição fez cada uma dessas coisas nas semanas depois que saiu da minha sacristia. Não todas de uma vez, uma de cada vez, com a calma de quem finalmente sabe o que está fazendo. A primeira é a carta não enviada. Esta semana, escreva num papel simples as palavras que ficaram presas. Leve esse papel para a próxima missa. Na hora da consagração, segure no coração e ofereça ao Senhor. Leva isso para onde Ele está. Depois guarde ou queime. A segunda é o silêncio de 10 minutos. Uma vez por semana, no lugar do terço habitual, sente onde você sempre reza, acenda uma vela e fique em silêncio, sem nenhuma palavra, por 10 minutos. Só aberta, só presente. É a oração de recepção. É onde Deus consegue responder. A terceira é a poltrona dele.
Se você evita sentar no lugar onde ele ficava, sente lá amanhã, não para sofrer, mas para honrar. Deus está naquele espaço tanto quanto está em qualquer lugar sagrado. Esse gesto simples diz ao Senhor: não tenho medo do que Ele deixou aqui. A quarta é a oração de liberação. Antes de dormir, por 7 dias seguidos, diga em voz alta: Senhor, eu te entrego o que ficou incompleto entre mim e diga o nome dele. Não sei como completar, mas você sabe. 7 dias, sem falhar. A quinta é o terço com intenção nomeada. Uma vez por mês, reze um terço inteiro por ele, não por obrigação, mas por amor ativo. Diga o nome dele antes de começar e depois de terminar. É você dizendo: ainda estou aqui, ainda te amo, e Deus ouve isso. Nenhuma dessas práticas é ritual mágico. São gestos honestos que abrem o que o medo fechou. E agora, antes de encerrar, preciso te dizer a coisa mais importante que existe nesse vídeo. E é sobre você, não sobre ele. A Dona Conceição fez cada uma dessas coisas, não em ordem perfeita, não sem tropeçar no meio do caminho, mas fez. E 3 semanas depois, bateu na porta da sacristia numa tarde de quinta-feira com uma voz diferente da que havia entrado naquela manhã de terça. Ela não disse que o choro havia parado, não disse que estava bem. Sentou na mesma cadeira, olhou para mim e disse com calma: Padre, ainda choro, mas agora parece que ele pode me ouvir do outro lado. É isso, é exatamente isso. Não é a dor que some, é a dor que encontra destino. E quando a dor encontra destino, ela para de circular em volta de si mesma e começa a pousar. O que pousa pode ser oferecido. O que é oferecido pode ser transformado. São João Paulo II, em seu magistério sobre a comunhão dos santos, ensinou que o vínculo de amor entre os vivos e os que já partiram não se rompe com a morte física, que a morte não é uma parede, é uma passagem, e que a oração dos vivos continua alcançando as almas dos que foram, através da comunhão que a Igreja sempre preservou e sempre proclamou. O que a Dona Conceição sentiu não é ilusão, é teologia. É o que a fé católica acredita desde os primeiros mártires. Quando ela disse: parece que ele pode me ouvir do outro lado, ela estava certa. Não porque eu concordei com ela, porque a Igreja inteira concordou antes de mim. Você carregou isso sozinha por muito tempo. E hoje, se esse peso ficou um pouco mais compreensível, se você finalmente tem um nome para o que sente e um caminho para esta noite, então esse vídeo cumpriu o que veio fazer. Se esse vídeo tocou em algo que você carregava há anos, sem saber que tinha nome, compartilha. Tem uma viúva na sua família, na sua rua, no seu grupo de WhatsApp, que está vivendo exatamente isso sem ter palavras para explicar. Manda esse vídeo para ela, porque isso é o que ninguém te diz em lugar nenhum. O like é o seu testemunho de que Deus falou com você hoje. E se você quer continuar recebendo o que eu trago aqui, se inscreve agora, porque o que nós conversamos aqui não termina nesse vídeo. É uma caminhada, e fique comigo nela. Nossa Senhora Aparecida, mãe de todas as mulheres que choram sozinhas à noite, cobre com o teu manto cada viúva que assistiu a esse vídeo. Leva ao coração do teu filho as palavras que ficaram presas, as cartas que ainda estão na gaveta,
os pedidos de desculpa que nunca foram ditos em voz alta. E dá a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que só você sabe dar às almas que já não têm mais palavras, só chama. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.